Entre os 20 maiores países do mundo, o Brasil foi o que mais gerou emprego nesses últimos anos. Jair Bolsonaro, do PL. Ultrapassamos a marca de 96 milhões de postos de trabalho. Estamos mostrando a verdadeira força do nosso povo, que resiste, levanta a cabeça e vai à luta. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Filie-se ao PL. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Liga de Basquete Feminino é na CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Barbacoa, muito além da carne. TI 9, Sistema de Gestão. Apresentação: Rafael Pio. 7h mais 31 minutinhos. Muito boa noite para você sintonizado nos 99.1 da CBN Campinas, também no YouTube, hoje nos dois canais, o YouTube da CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas, e também no nosso novo canal exclusivo para esportes, que é o Esporte CBN Campinas. A gente começa agora a falar de Liga de Basquete Feminino, porque a bola vai subir ao vivo, direto da Arena Concórdia. Sobe a bola, começa o jogo. Já está rolando Veracruz Campinas contra a equipe do Santo André. É o time de Campinas correndo atrás de mais uma vitória, já começando a pensar nos playoffs que vem por aí. Os playoffs estão batendo a porta. É daqui a pouquinho que começam as decisões da Liga do Basquete Feminino. Por enquanto, vamos ainda na primeira fase e hoje é jogo duro, hein? Hoje é jogo complicado. Veracruz Campinas contra a equipe do Santo André. Aliás, primeira cesta já lá dentro, primeira cesta de 3 pontos e é pro Santo André que sai na frente 3-0. Ao meu lado, Renata Rondini, comentarista do basquete CBN. E aí, Rê, o que esperar de Santo André e Veracruz Campinas? Um confronto paulista na Liga Nacional. Boa noite, Rê. Boa noite, Pio. Boa noite aos ouvintes da CBN, aos nossos internautas. Realmente o jogo aqui, como você disse, é complicado. E por que é tão complicado esse duelo paulista, esse duelo de qualidade aqui dentro da quadra hoje do Veracruz em Campinas, na Arena Concórdia? Hoje os dois aqui eles estão empatados em terceiro lugar, estão brigando por essa posição para fechar os playoffs, claro, entre os 4 primeiros para ter vantagem do mando de jogo nos playoffs. E a diferença deles é tudo igual, número de vitórias, 11 vitórias, 5 derrotas, é 1 ponto a mais para Santo André nos pontos prós dos jogos que eles já realizaram até agora. Fora isso, os dois vêm de derrota, então os dois também querem a recuperação nessa reta final de turno. Então o jogo aqui realmente promete e é um jogo aqui que vai ser meticuloso hoje. 2 comissões técnicas bastante detalhistas, vamos dizer assim que tem basquete, mas no detalhe do xadrez, uma peça cá, uma peça lá, para não dar bobeira e garantir mais 3 pontos nessa tabela. Não tenha dúvida disso, e o Veracruz Campinas já na frente, uma cesta de 3 pontos, linda da Letícia, 5-3 a vantagem do time campineiro. No comando técnico, lá no estúdio da CBN Campinas, lá nos estúdios da Benjamin Constant, grande Elton Grimaldi, e aqui na técnica de externa, Naldo Araújo, fazendo de tudo para esse som maravilhoso da CBN Campinas chegar até você, não só no dial, não só no FM 99.1, mas também através dos nossos canais no YouTube. Falta para a equipe do Veracruz Campinas, ali embaixo do garrafão, vai para 2 lances livres a equipe campineira. 5-3, faltando 7 minutos e 48 para terminar esse primeiro quarto de jogo. Você acompanhando o Basquete CBN aqui na CBN Campinas. Se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito no novo canal, Esporte CBN Campinas. Você se inscreve no canal e lá, inclusive, tem um vídeo
que você vai comentar se é Ponte Pretana ou Bugrini, concorre a 2 camisas oficiais, uma da Macaco, uma do Bugre. Só coloca lá que camisa você quer, porque não seria muito legal você receber a camisa errada, não é, meu amigo? 2 lances livres convertidos. O Veracruz Campinas abre 4 pontos de vantagem. 7-3 no placar. Vem a equipe de Santo André no trabalho. Lá embaixo do garrafão, a Laís apareceu e apareceu muito bem, colocando lá dentro, marcando mais 2 pontos para o Santo André. 7-5. Vem rodando a bola o time campineiro. Letícia recebeu ali na entrada do garrafão. Fez o passe um pouco mais atrás. Quem está com a bola agora é a Costa. Ela recebeu, faz o passe de novo para a Letícia. Faz a transição com a Costa lá dentro do garrafão. Consegue colocar 2 pontos mais. Marca 2 pontos mais para a equipe do Veracruz Campinas, 9-5. 4 pontos a vantagem. Olha o ataque da equipe do Santo André com a Laís. Ela encontra lá na ponta, tentou arremesso de 3 por ali. A bola bateu no aro, não deu nada. Era Jaqueline quem tentava essa bola. O rebote é do Veracruz Campinas para sair em altíssima velocidade. Recebeu por ali a Isa Sangali. Ela faz o passe para Letícia. Encontra a Tássia um pouco mais atrás. Lá dentro, lá dentro, lá dentro. Para tentativa de 3! Cai a bola de 3 pontos do Veracruz Campinas, que vai abrindo a vantagem. Agora a vantagem já é de 7 pontos. Uma excelente vantagem nesse início, que cai agora para 5. Mas o Veracruz vem mostrando que tá a fim de jogo nesse início, hein, Renata Rondini? Tá a fim de jogo, tá num jogo rápido aqui em casa hoje e vai fazer valer a sua quadra, a sua torcida aqui, que hoje tá aumentando. A gente fica feliz de ver isso, que o pessoal tá vindo pro ginásio apoiar as meninas do basquete feminino e realmente elas estão fazendo valer casa, mas é um toma lá da cá, né, Pio? E olha a tentativa de 3 pontos no arremesso da Sassá. Essa bola deu rebote. Olha a Isa Sangali. Ela tentava o passe um pouco mais à frente ali. Não conseguiu receber essa bola. A Yasmin agora sim no contra-ataque consegue colocar 2 pontos mais. O time lá de Santo André, a Glenda, marcando mais 2 pontos. 12-9. Cai para 3 apenas a vantagem. O basquete é assim, a vantagem tá lá em cima, de repente já diminui e agora tem mais 2 pontos. Coloca lá dentro a Yasmin, marca mais 2 pontos pro Veracruz. 14-9. E olha no ataque, ele tá dando a cesta e a falta. Fiquei com a impressão que ele não deu os pontos, né, Rê? Não deu os pontos. Apenas a falta, até a arbitragem tá reclamando. Deu sim, tá dando os pontos ali. 14-11, pode ser um ataque de 2 pontos para o time de Santo André, que diminuiria essa vantagem para apenas 2. Vem a Glenda no arremesso, converte, coloca mais 1 ponto a Glenda. 14-12, Veracruz Campinas na frente. Teoricamente, daqui a pouquinho, até o fim da jornada, a gente vai trazer, obviamente, essa informação por completo, né? Mas, teoricamente, esse seria o último jogo, né? Da primeira fase, mas tem aquela partida contra o Sport, que não aconteceu lá no Recife por conta das chuvas, né? Que castigaram Pernambuco, principalmente a cidade de Recife. O jogo contra o Sport, ele acabou sendo adiado. Vem pro ataque o time de Santo André, a bola não dá aro, não, cai airball. Por isso vai ser, tá marcando a falta. Tá marcando a falta, essa bola seria de graça, a Licinara ficou com ela, mas para conseguir a bola, ela acabou cometendo a falta, por isso vai para mais 2 arremessos livres a equipe do Santo André. Jaqueline, tá ali no garrafão, na marca do lance livre. Pode diminuir ou pode empatar a partida, 14-12, converte o primeiro a Jaqueline. 14-13, cai para 1 apenas a vantagem do Veracruz Campinas. Falamos ao vivo da Arena Concórdia, converte mais 1 a Jaqueline. 14-14, empata o jogo a equipe de Santo André. Vem a Yasmin trabalhando bola, fez o passe, é para Letícia. Ela começa com a Licinara de fora, tentativa de 3, deu rebote a Isa Sangali lá dentro. Ela sofre a falta, mas por muito pouco essa bola não cai, e aí também seria um ataque de 3 pontos para a equipe do Veracruz Campinas. Renata Rondini, 14-14, tem 2 lances livres agora o Veracruz, mas o jogo é muito igual e a Isa erra o primeiro lance, Rê. O jogo tá muito igual e a gente já percebe ali o alemão naquela caminhada na beira de quadra que ele tá pedindo aquela marcação, porque o Santo André tá chegando muito rápido no seu garrafão
e as meninas estão tendo que parar com falta. Então ele já tá começando aquela andadinha dele que daqui a pouco vem a cobrança. Essa andadinha as meninas já olham e já ficam já vai fazer a preocupadas, mudança. né? Exatamente. Vem a Sassá, recebeu a tentativa lá dentro, deu rebote, pega a Yasmin, ela sai no contra-ataque, fazendo o trabalho da armadora. Hoje a Yasmin ficou na falta. Ele tá dando fundo bola apenas, né? Porque a Glenda fechava ali pra cima da Yasmin. Agora essa bola vai pro fundo, quadra, posse de bola para a equipe de Santo André. 15-14, apenas 1 ponto a vantagem do Veracruz Campinas, que já foi grande, chegou a ser de 7 pontos. Essa vantagem agora ela cai. Posse de bola para Santo André. Vem a Laís armando tudo. É a Armandinha da equipe de Santo André. Faz o passe, recebe, vai para dentro do garrafão a Glenda. Airball, essa bola não bate no aro. Contra-ataque, a tentativa do passe. Ali para dentro acabou não dando em nada, era para Gabi. Quem ia receber, Gabi, novidade no time do Veracruz Campinas, está em quadra agora. Vem a Yasmin. Na tentativa da armação, a Isa Sangali se movimenta para dentro do garrafão! Que belo ponto! Que jogada da Yasmin para Isa Sangali. Vou falar uma coisa, Renata Rondini, se fosse Stephen Curry, com certeza, nessa infiltração ele enterraria, porque a Isa não vai chegar, né, Rê? Exatamente, aí tem um pouquinho da diferença entre a força e o salto, entre o masculino e o feminino, mas foi bonito o lance da Isa aqui, e sentimos até falta daquele fã número 1 de Isa Sangali, não é? Nosso Marco Guarizo está explicando para você, ouvinte do Basquete CBN, hoje ele está de molho. Covid pegou o Marco Guarizo, mas felizmente ele já está na reta final, inclusive volta amanhã já aos trabalhos, ficou aí afastado, mas já está recuperado, felizmente, graças a Deus, não teve nenhum sintoma, mas tem que afastar, né? O Guarizo tá ali quietinho, curtindo um pouquinho esses dias de folga necessária, essa quarentena um pouquinho, mas pode ficar tranquilo, viu, Guarizo? A Isa tá dando um show em quadra de novo. Ele diria que ela fez a festa nessa jogada, que beleza. Vem a Sassá. Ela tem 2 arremessos livres, sofreu a falta ali no garrafão, o primeiro ela desperdiçou, por isso ainda a vantagem é de... Aliás, ela fez, né? Ela converteu, a vantagem é de 2 pontos, deixa eu ajeitar aqui, 17-15, vai a Sassá para o arremesso livre, converte mais um, por isso 17-16, apenas 1 ponto a vantagem. Você já é inscrito no canal do YouTube da CBN Campinas? Não? Então se inscreva, tanto no youtube.com/CBN Campinas, quanto no nosso novo canal de esportes, Esporte CBN Campinas. Concorra a camisas de Guarani e Ponte Preta e também deixe lá sua mensagem, que daqui a pouquinho a gente vai trazer no ar. Olha o contra-ataque, recebeu por ali a equipe com a Evelyn do Santo André, fez o passe para dentro do garrafão, girou, consegue a Jaqueline, a tentativa da infiltração, vai estourar o tempo, ela tá na linha dos 3 pontos, a tentativa, essa bola bate no aro, bate na tabela e não cai, com a Glenda, dá rebote para o time do Veracruz Campinas, que vem saindo agora no contra-ataque. Na tentativa em velocidade com a Yasmin, ela vai ganhando, com a Letícia, melhor dizendo, ela vai ganhando espaço, tentou arremesso, a bola bate no ar e não cai, deu rebote para Laís, olha o contra-ataque, é da equipe de Santo André para Sassá de 3, bate no ar, essa bola não cai, dá rebote para Bia, recebe a equipe do Veracruz Campinas, vem saindo na velocidade com Letícia, Bia faz o trabalho, lá na ponta, Licinara recebeu na zona morta, se livra da marcação, a Licinara tentava o passe para Bia e aí sofreu a falta a Licinara. Quando ela ia para a tentativa do arremesso, fechou para cima dela a Jaqueline, por isso a falta para cima da Licinara, que vai para 2 arremessos livres agora, ou ele tá... Não, é só o fundo bola, né? Ela não ia ainda para o arremesso, por isso apenas a falta foi marcada no garrafão. É a Bia quem vem para reposição de bola. 17-16, 1 ponto a vantagem do Veracruz Campinas. Isa Sangali recebeu, tem a Letícia do lado dela, ela prefere a infiltração. Licinara, dava para tentar o arremesso, Licinara. Dá rebote para Laís, em velocidade lá dentro do garrafão. Vai de 3, vai de 3, vai de 3. Bate no aro, não cai. Na tentativa da Jaqueline. Deu rebote para a equipe do Veracruz. Vem. Olha o ataque da Isa! Ela atravessou toda a quadra. A Isa conseguiu colocar 2 pontos mais. Espetacular. Que partida vem fazendo a Isa.
Ela, Renata Rondini, já vem sendo o destaque do Veracruz nos últimos jogos, mas hoje só dá ela, Rê. Realmente, ela já vem sendo destaque nesses últimos jogos aí de turno e hoje parece estar dando a impressão pra gente que ela assumiu a liderança desse ataque do Veracruz. Realmente, se ela não tá para realmente fazer a cesta, ela tá nesse passe e ela tá ali no garrafão chamando a marcação para cima dela. Então ela tá liderando a equipe hoje. Até a gente ia comentar agora de pouco, é quase 1 minuto e pouco sem cesta. Veio a Izzy, cravou e agora mais 2 pontos para o Santo André e devolvendo a diferença. A Jaqueline convertendo os 2 arremessos livres. 19-18, 1 ponto. Vai ser assim, meus amigos, o jogo inteiro. Olha, vem pro ataque o time do Veracruz. A tentativa, essa bola bate, não cai, era Manu quem tava tentando a infiltração. Dá rebote em velocidade pra Laís. Ela faz a proteção, vai pra cima da Bia. Um pouco mais atrás, pediu, recebeu. A Sassá tá pedindo bola, mas quem vem trabalhando por ali de fora no arremesso de 3, airball. Não bate no aro, tentativa da Sassá, fica com a equipe do Veracruz. Manu recebe, faz o passe para Letícia. E ela bate bola, vai tentar Manu de 3. Essa bola bate no aro, não cai. Dá rebote de novo com a Laís. Ela passa no meio da quadra. Agora tem tranquilidade, 16 segundos para arremesso, mas tentou de 3. A Laís bateu no ar e não cai. Tá desperdiçando as bolas de 3 as duas equipes, aliás. Olha o passe para Letícia lá na ponta. Manu trabalhou com a Ale Rodrigues para Bia. De 3, de 3, de 3! Que bolão da Gabi! Consegue colocar lá dentro. Marca mais 3 pontos. 22-18. Abre 4 de vantagem o time do Veracruz. Mas Santo André não quer deixar barato não. E agora a falta. A falta da Gabi para cima da Jaqueline, a camisa número 9, já que ela tentava já a infiltração, mas ainda não ia para o arremesso. Então é apenas fundo bola, é a terceira. Não, a arbitragem está marcando que ela já ia assim, no movimento do arremesso, no movimento da bandeja. Por isso a falta cometida, a Jaqueline vai para 2 arremessos, converte o primeiro. Aliás, por enquanto, né? Eu não me lembro aqui de nenhum desperdício da Jaqueline em arremessos livres, né? 100% de aproveitamento e ela converte mais um. 22-20, faltando 24 segundos. Pode ser o último ataque desse primeiro quarto, vai depender se vai trabalhar essa bola o time do Veracruz. Tentou de 3 a Letícia, bate no ar e não cai. A Bia tenta o rebote, não consegue. Quem consegue o rebote é a Jaqueline. Vem a Laís agora pro ataque. A última posse de bola vai ser do time do Santo André. Tem ainda a Laís. Ela tá na zona dos 3 pontos, vai tentar de 3, de 3, de 3, de 3. Bate no aro, chora, não cai. Rebote do time do Veracruz. E termina o primeiro quarto. 22-20. 1 minutinho de intervalo para as meninas tomarem aquela aguinha. E a gente já volta. Basquete CBN Campinas, aqui nos 99.1. Liga de Basquete Feminino é na CBN Campinas. Jair Bolsonaro do PL. Quando levamos de verdade a água para o sertanejo, levamos vida. Quando fizemos o auxílio de no mínimo R$400 por mês, foi pensando na vida. 500 milhões de doses de vacina para a vida. Somos contra o aborto e a favor da vida. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Faça como o presidente Bolsonaro. Filie-se ao PL. Para celebrar o mês dos namorados com o desempenho sexual que você merece e autoestima renovada, agende agora mesmo uma consulta na Clínica Upman, referência em tratamentos para ejaculação precoce, disfunção erétil e reposição hormonal. WhatsApp 998005939 e garanta aquele momento especial com quem você ama. WhatsApp 19 Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais.
Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Liga de Basquete Feminino é na CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Barbacoa, muito além da carne. TI9, Sistema de Gestão. Apresentação: Rafael Pio. De volta aqui da Arena Concórdia com o Basquete CBN, começando o segundo quarto de jogo e já começando com uma falta para a equipe do Santo André. A Jaqueline foi para a linha dos arremessos livres, converteu os dois, por isso jogo empatado, tá tudo igual aqui na Arena Concórdia. E é o Santo André quem tem a posse de bola, a tentativa lá embaixo do garrafão com a Glenda, mas a falta de ataque está sendo marcado, por isso posse de bola para o Veracruz Campinas. Grande abraço para o Cristiano Salvione, grande Cristiano, tamo aqui, Cris, tamo aqui. Seja no futebol, no basquete, no vôlei, tamo junto. Renata Rondini, 22-22, a vantagem do Veracruz Campinas foi de 2 pontos. No término do primeiro quarto, começo do segundo quarto e já tá tudo igual, assim como foi praticamente todo o primeiro quarto, a primeira parte do jogo, Rê. Tudo está indicando para um jogo bem disputado, bem apertadinho, realmente vantagem aqui vai ter que ser construída na garra, na raça realmente. Tanto é que o alemão para esse segundo quarto já voltou com a Lê Rodrigues logo de começo, tentar pôr um pouco mais de força embaixo nesse garrafão e precisa converter. O Veracruz no primeiro quarto aí errou um pouquinho demais, o Santo André errou mais de cestas de 3, mas compensou um pouquinho nos arremessos livres. Então assim, tá um jogo brigado, tem erros de arremesso sim, e vai ser assim, um detalhe aqui, um detalhe ali. Hoje a gente está sentindo um jogo mais aberto do Veracruz. Nos últimos jogos o alemão fechou mais a marcação, lembra que ele pedia? Sobra uma, sai 2 na marcação. Hoje está um pouquinho mais solto. Vamos ver como rola esse segundo quarto para desenhar se o time vai fechar um pouco mais ou vai continuar nessa velocidade. E olha o contra-ataque da Letícia em altíssima velocidade. Ela faz o passe para Manu, mas a Manu ficou na marcação. A Lê Rodrigues consegue a recuperação espetacular agora, a Lê Rodrigues, hein? Vem pro contra-ataque, Tássia faz o passe, Manu recebe, ela volta, trabalha com a Tássia de novo para Malu. Lê Rodrigues na zona morta, vai para cima da marcação da Glenda. Ela tenta sair da marcação, de novo para Lê Rodrigues, a infiltração, chora e cai! Pontaço da Lê Rodrigues, que trama! Que troca de passes do Veracruz Campinas, marcando 2 pontos mais, 24-22, 2 pontos a vantagem da equipe campineira. Jaqueline recebe a bola, ela faz o passe para Sassá, tenta se livrar ali da marcação da Manu, fez o passe para Glenda da zona morta, ela converte. Mais 2 pontos lá dentro, 24-24, jogo empatado, jogo igual, faltando 7 minutos e 48 para o término desse segundo quarto. Fez o passe, recebeu por ali a tentativa, a infiltração da Gabi. A bola bate no ar e não cai. Dá rebote agora para Laís. Vem trabalhando o time do Santo André. Muito bem agora lá dentro a Lê Rodrigues. Ela faz o passe para Tássia. Ela tentou a infiltração, mas tinha marcação. Vai de 3, bate no ar ou não cai. A tentativa do rebote ali com a Manu, mas quem ficou com a bola foi a Laís, que já sai no contra-ataque. A falta está sendo marcada. Ela tentou atravessar toda a quadra, a camisa 7 de Santo André. A falta foi marcada, falta de defesa, 24-24. Você acompanhando a Liga de Basquete Feminino aqui na CBN Campinas. Quando pede tempo, o técnico alemão não tá gostando de alguma coisa, o treinador do Veracruz, hein, Renata Rondini? A gente não pode arriscar o que vai vir aí na bronca desse momento, mas que esse 24-24 no placar e os erros que já aconteceram aí nesses primeiros minutos desse segundo quarto, do desperdício das cestas, das oportunidades que
que a gente até naquela bola da Lê Rodrigues que chorou, mas caiu, converteu. A gente fica percebendo que está essa incerteza do Veracruz. Está criando a jogada, está conseguindo chegar, mas não está convertendo como deveria. E aí o bate-papo, por enquanto, do alemão é muito tranquilo, né? Hoje a gente está sem o nosso grande Marco Guariz, que volta, né, na próxima semana. Já está em fase final aí de recuperação, felizmente. Então a gente não consegue ouvir ali o nosso queridíssimo alemão. Mas já está... ele tá aqui, ó. Grande Marco Guariz, bora Veracruz. Ele tá no YouTube, ó. Quero voltar a transmitir com vocês. Marcão. Na próxima rodada, e aí já rodada de playoffs, Marco Guariz estará com a gente. E a expectativa, inclusive, viu, Renato? Eu tava conversando com o pessoal do Veracruz essa semana, do Veracruz Basquete. A Carla, o Dom, todo o pessoal. A expectativa é para que playoff tenha casa cheia, né? Playoff é gostoso demais, né? Então, é o que a gente quer ver aqui na Arena Concórdia. Cada vez um público maior, como a Rê disse. Hoje a gente já observa isso. Vem crescendo cada vez mais o número de torcedores aqui na Arena Concórdia. Fim do tempo técnico. Olha a equipe do Santo André embaixo do garrafão. A Glenda perdeu agora uma oportunidade muito boa. Dá contra-ataque para a equipe do Veracruz. Gabi recebeu, tentou a infiltração para cima da marcação da Sassá. Fez o giro e coloca lá dentro. Tá jogando um partidaço, hein? A Gabi tá jogando um partidaço. A Sassá ficou sentindo. Até por isso a arbitragem para ali um pouquinho o jogo. Aquela coisa, joelho com joelho, né? A Gabi também, ó. A Gabi também tá sentindo joelho direito, a Sassá joelho esquerdo. Por isso a Sassá vai um pouquinho ali pro banco para dar aquela recuperada, né? E pela primeira vez vem pra quadra a Melissa, camisa 14. Vem a Laís fazendo a armação do Santo André. Ela bate bola, faz o passe, recebe por ali a Bianca. A tentativa é lá pra dentro agora para receber a Jaqueline. Ela tenta se livrar da marcação da Letícia, faz o passe de novo pra Melissa. A bola bateu na jogadora de Santo André. Fiquei com essa impressão, não, ele tá dando o toque da Letícia. O último toque teria sido da camisa 7 do Veracruz, por isso é o fundo bola para a equipe de Santo André. Pediu, recebeu por ali a Jaqueline. A tentativa de fora, airball. Não bate nem no aro, Gabi vem no contra-ataque. Na velocidade tem a Manu pedindo bola. É pra Manu, olha a invertida lá na ponta, tentativa de 3. Essa bola bate no ar e não cai. Vem pro contra-ataque o time de Santo André, tentativa da Melissa de 3. 3 pontos, a Melissa coloca lá dentro. Virou, Santo André tá na frente. 27-26 e perde a bola no ataque o Veracruz. Pela primeira vez pode abrir a vantagem Santo André, tentativa de 3 da Laís, a bola bate no ar e não cai. Olha a Gabi saindo na velocidade, vai pra cima da marcação, bate bola, tenta se livrar, faz o passe pra Manu, recebeu, Letícia, Gabi de 3, no aro não cai, rebote da Melissa, o jogo é lá e cá. O jogo é bom, Laís recebe, bate bola, faz o passe pra Glenda, bate no aro, tentou de 3 e depois cometeu falta. A Bianca, né, forçou demais, por isso a falta tá sendo marcada. Ela foi pra cima da Letícia, a falta de ataque da equipe de Santo André. Renata Rondini pela primeira vez, Santo André na frente, 27-26, faltando 5:25 para terminar o primeiro tempo, segundo quarto do jogo, Chegou aquela hora que pesou. Mais uma vez o alemão pede tempo, chama a equipe, porque os erros continuam, não conseguiu a conversão necessária, e aí o Santo André consegue, abre um ponto só, mas começa a construir a sua vantagem. Então assim, o sinal de alerta já ligou, ainda mais que as duas equipes estão brigando demais aqui em quadra hoje, eles vêm de derrotas, precisam da vitória, os dois estão em terceiro lugar, tem Blumenau nessa cola também brigando por esse terceiro lugar, só que Blumenau tem um jogo a mais, já que as duas equipes aqui, tanto o Santo André quanto o Veracruz, ainda tem o jogo de hoje, mais um jogo a ser feito para fechar aí as 18 rodadas. Alemão pedindo mais uma vez ali, a gente conhece já o jeitinho dele, né? Quando ele começa o desenho ali na prancheta, ele tá traçando ali um pouquinho mais na marcação e precisa da conversão. E só corrigindo aqui uma coisinha na nossa transmissão, Pio, que depois a gente vai descobrir por quê.
A gente adora a Tássia, a gente sente falta dela em quadra, Sim. mas a magrinha na quadra hoje é a Luana. Ela tá ali, ó, de moletom, é a Luana. 5, verdade, não A gente adora a Tássia, a gente Sim, sente falta muito. dela na quadra. Só que ela tá ali no banco de reserva, só que ela tá com moletom, ela tá toda agasalhada. Daqui a pouquinho a gente vai entender por que a Tássia tá fora do jogo de hoje. Fim do tempo técnico, 5:25 para terminar aí o segundo quarto do jogo, 27-26, 1 ponto a vantagem do Santo André. Veracruz chegou a abrir, tá certo que no início ainda do jogo, mas chegou a abrir em um determinado momento 7 pontos de vantagem, né? Foi a maior vantagem do jogo até aqui, mas nesse momento 1 ponto a vantagem da equipe de Santo André. Pediu bola, recebeu agora a camisa número 7, a tentativa da infiltração da Laís, a armadora, ela já ia fazer um movimento ali, né, da infiltração para chegar na cesta, acabou sofrendo a falta, a Laís, ela vai para 2 arremessos livres, podendo abrir aí mais 2 de vantagem. Fica na bronca a Lei Rodrigues, né, com a marcação da falta, conversa ali com a arbitragem, ela tá fazendo sinal de que teria tirado o corpo. Não, mas não tem tirou, dúvida, né? não tirou, ela chegou chegando mesmo. Na verdade nem foi a Lê, né, foi a Manu ali que veio, mas realmente não tem o que discutir. Até eu lamentei olhar a falta, porque ainda dava para segurar na marcação, porque a Gabi fez aquela... Um fica e um sai para segurar a jogadora na entrada do garrafão, mas infelizmente a falta veio. E a Manu vai agora descansar um pouquinho. O pessoal tá limpando ali a quadra, né? A Lê Rodrigues até deu uma ajudinha ali pra moça da limpeza. Tá tudo certo, vem para 2 arremessos livres. A Sassá já tá se preparando para voltar pra quadra. Recuperada daquela pancada no joelho, Laís vem pro arremesso livre pro Santo André, converte. Mais 1 ponto da Laís. 28-26, 2 pontos de vantagem. Bate no ar o segundo arremesso, não cai. O rebote, Lê. Ela conseguiu pegar a bola, só que aí quicou, né? No joelho, bateu no pé ali, acabou indo para fora, por isso, fundo bola para a equipe de Santo André, que tem 2 pontos de vantagem e agora ainda tem a posse de bola. A tentativa da infiltração ali no fundo do garrafão, mas deu a Gabi na recuperação para tentar sair no contra-ataque. O time do Veracruz Campinas vem na infiltração, ou vinha na infiltração, não consegue chegar nessa bola por ali. A Luana, por isso, a posse de bola pro Santo André. Lá dentro com a Sassá e aí ela converte. É um dos diferenciais também dessa equipe do Santo André. Daqui a pouquinho a Renata Rondini fala. A camisa de número 6, a Sassá. Passe para Gabi. Ela tá ali na linha dos 3 pontos. Fez para Luana com a Isa Sangali lá dentro. A falta estava sendo marcada. A falta em cima da Isa. Vamos ver se já estourou o número de faltas ou se vai dar apenas a lateral bola, né? A arbitragem, porque não tinha ainda o movimento da cesta. Vem a Gabi para repor essa bola no fundo da quadra. Tem pedindo bola a Luana, ela quem recebe. Vai pra cima da... Opa! Vai pra cima da marcação de 3. Essa bola deveria ter caído. Se essa bola cai, porque a Luana, ela deu uma finta de corpo ali que deixou no chão a Melissa, né? Mas depois na tentativa do arremesso, deu o rebote da Isa Sangali. Bola presa e aí a vantagem agora era de Santo André, por isso. Tá sentindo, inclusive, ali a Melissa, a camisa 14. Ela caiu na quadra. Mas já parece tudo bem com ela. 4 pontos a vantagem, hein? Pontuação agora começa a ficar baixa, né? Se a gente for considerar o primeiro quarto, o segundo quarto, pontuação aquém, hein? Bastante aquém. Do expectativa para esse duelo aqui tá bem abaixo. O ritmo tá veloz em quadra, tá criando oportunidades, mas a conversão não tá das melhores. Nem a Santo André agora vive um melhor momento no jogo, enquanto no primeiro quarto o Veracruz comandou e estava convertendo melhor. Nesse segundo quarto é o Santo André que está dominando a partida, mas hoje eu acho que aqui a gente pode até pensar no bolão, Pio, mas hoje aqui a gente não tem pontuação alta, não. Também tô imaginando isso. Olha a Lê Rodrigues na tentativa lá embaixo. A falta foi marcada para cima da camisa 23 do Veracruz. Faltando 4 minutos para terminar o segundo quarto. Ela já ia para o arremesso livre, por isso... Ou já ia para a cesta, né? Por isso, 2 arremessos para 23 do Veracruz Campinas. 30-26, pede tempo a equipe do Santo André daquela parada no jogo, até para, faltando 4 minutos para terminar esse segundo quarto, analisar um pouquinho, né, do que
do que dá para fazer. São duas equipes que a gente pode dizer que são favoritas nos playoffs para chegarem até uma fase de semifinal, aí, ou até uma fase de decisão. Alguma dessas duas equipes que jogam hoje aqui? São favoritas, sim, são equipes que estão aí para brigar nesses playoffs, sim, por duas histórias, assim. Santo André, ela tem a cidade de Santo André tem uma tradição no basquete feminino principalmente. É a única cidade que participou de todas as edições da Liga de Basquete Feminino, enfim, tem uma tradição, e esse time de Santo André não é só a equipe de ponta, o trabalho de base deles. Você me perguntou agora de pouco da Sassá, a Sassá é uma dessas atletas que saiu do trabalho de base de Santo André, rodou algumas equipes e voltou o ano passado para a equipe. Ela jogou bastante o 3x3 pelo Corinthians também, onde ela teve um grande destaque, e voltou o ano passado para Santo André, onde ela sempre disse que se sentia muito em casa, porque a formação dela do basquete vem dali. E Vera Cruz já comprovou que pode chegar, todos os anos chega brigando, 2018 conquistou, então assim, duas equipes aí tarimbadas para fazer um playoff e tanto, e brigar sim por boa colocação. Primeiro e segundo, aí já é uma outra história, os playoffs vão contar pra gente, mas são favoritas sim. Vem a Lê Rodrigues pro arremesso livre, ela perde o primeiro. Por isso segue de 4 pontos a vantagem da equipe de Santo André, 30-26, e a Lê converte. O segundo lance livre diminui a vantagem para 3 pontos. 30-27, faltando 3:55 para terminar esse primeiro quarto. Laís faz o passe para Sassá, na zona morta, tem a Melissa pedindo bola. A Isa Sangali recupera, sai no ataque, vem na bandeja, não, Isa. Rodou, levantou poeira, a Isa e errou. Vem pro contra-ataque a Melissa, tentativa de 3, que bola perdeu a Isa. Tá se lamentando até agora a camisa 77 do Vera. Não pode perder, Renata Rondini. A coçadinha que o alemão deu no rosto, nossa, assim, porque nem nós acreditamos, essa que tá na frente aqui, né, no aro, na nossa frente. Ela veio bonita, invadiu sozinha, deu uma giradinha. Eu falei, nossa, essa bola vai rolar e vai cair redonda. Nossa, e maravilhoso. ela jogou pra trás a bola. O alemão lamentou muito, como nós aqui também. São esses detalhes que Vera Cruz precisa melhorar na partida de hoje. É o último detalhe, a hora do arremesso ali chegando para fazer realmente, para converter a cesta. E agora a Letícia tentou a bola de 3, não conseguiu, dá contra-ataque, parabéns. Ai! Agora a Lê, ela bate ali na placa de publicidade, vai lá na grade de proteção, mas está tudo bem com ela. Ela tentou, né, um arremesso de fora, deu contra-ataque para o Vera Cruz, foi sair na velocidade para tentar evitar. Conseguiu evitar, fundo bola para a equipe do ABC Paulista. Faz o passe a Melissa para a Laís, recebeu tentativa de 3, bateu no aro, não caiu. Lê Rodrigues consegue o rebote, ela faz o passe para a saída em velocidade da Isa Sangali, encontrando a Letícia, fez o passe para Luana, recebeu, tem do lado dela pedindo bola, Lê Rodrigues faz o corta-luz de novo para Luana, se atrapalhou. Aí se atrapalhou ali com a bola, ela foi para a lateral. É lateral, bola para a equipe do Vera Cruz Campinas. 2:47 para terminar o primeiro tempo, segundo quarto do jogo. Começa a se complicar, hein? Alguns momentos fáceis. O time campineiro, tentativa agora do passe da Laís, cometeu a falta a Lê Rodrigues, a camisa 23. Faltando 18 segundos para o arremesso, para estourar aí o tempo de arremesso desse ataque da equipe de Santo André. Quando a Gabi volta para a quadra, né? O alemão tá fazendo ali a substituição, a Sassá vai para 2 arremessos livres. Converte o primeiro. 31º ponto de Santo André. 31-27. Vem a tentativa da Sassá, bola bate no aro, não cai. Deu o rebote da Isa Sangali. Faz o passe agora para sair em velocidade o time do Vera Cruz Campinas. Com Gabi na zona morta. Ela vai para cima da marcação. Tem que fazer o passe. Lê Rodrigues tentou de fora. Não deu nem ar essa bola. Airball, depois a Isa Sangali tentou a recuperação. Lá no fundo da quadra, não conseguiu. Bateu nela, foi para fora. Reposição de bola. Você acompanhando a Liga de Basquete Feminino aqui na CBN Campinas.
O Santo André tá na frente, olha a Sassá dentro do garrafão, faz o giro, bate no ar e não cai, dá rebote da Lê Rodrigues, ela faz o passe pra Gabi, já passando ali do meio da quadra, foi pra cima da marcação da Laís e sofreu a falta. Ia pro giro já a Gabi, comissão técnica de Santo André pedindo que essa bola ainda não estava, né, na direção da cesta, mas estava assim, o movimento da Gabi já era para isso, por isso 2 arremessos livres para a camisa 27 do Veracruz. Para tentar diminuir para 2 pontos a vantagem, né, que nesse momento é de 4. Vamos, Gabi! Ah, Gabi! Sequeia, Gabi! Perde o primeiro lance livre, desperdiça o arremesso a Gabi. Jogando hoje praticamente todo o jogo, né, a Gabi? Converte o segundo, faz o movimento certinho, 28º ponto. 31-28, 3 pontos a vantagem do Veracruz Campinas. Vem Laís na armação, fez a infiltração, espetacular a armadora de Santo André. Converte mais 2 pontos a Laís. São agora 5 de vantagem. Lê Rodrigues faz o passe para Gabi. Ela faz o movimento para 3, mas prefere o passe com a Isa Sangali na infiltração, na linha do arremesso livre, bateu no ar e não caiu. Deu rebote agora para Bianca, sai no contra-ataque, em velocidade a Laís faz o giro, a armadora fazendo esse tipo de coisa, Renata Rondini. Ninguém consegue parar a Laís, arma muito bem e na infiltração tá matando a defesa do Veracruz, hein, Rê? A Laís foi a renovação que eu acho que o Santo André mais comemorou no anúncio para a temporada e realmente está fazendo jus a toda a pressão, a toda a comemoração que foi com a renovação dela, armando aí, continuando armando o time nessa liga. E sem dúvida nenhuma, nesse momento, o Veracruz precisa voltar suas atenções, focar novamente, parar um pouquinho e pensar no que vai querer para esse jogo, porque agora 5 pontos de diferença para Santo André, e não é só a pontuação ali, a matemática no placar, mas é a performance em quadra. O Santo André está dando as cartas como quer. Licinara volta agora para a quadra, lembrando, hoje não temos a Bia e a Daniels, né, as 2 armadoras, por isso a Luana fazendo ali o trabalho da armação, ora em vez a Letícia também aparecendo nessa função. Olha o passe para Licinara lá dentro do garrafão, vai para cesta, Lice, vai para cesta, Lice, sofre a falta. Sofre a falta Licinara, ela ia para a tentativa do arremesso, por isso 2 lances livres para Licinara, camisa 14 do Veracruz Campinas. 37-30, atualizando aqui o placar da nossa transmissão, 7 pontos de vantagem. Precisa converter a Licinara para diminuir para 5 nesse momento, faltando 43 segundos para terminar esse segundo quarto de jogo, primeiro tempo da partida. A Licinara converte o primeiro. Coloca lá dentro. Marca mais um ponto a Licinara. Vem para o segundo arremesso livre. Concentração da Licinara. Tá marcando ali que estourou o tempo pro arremesso, alguma coisa assim? Não entendi, Rê. Não, ele tá marcando a pontuação, mas tá dando... Não entendi. Confesso que não entendi a marcação agora da arbitragem. Isadora tá em quadra pro time do Santo André. Faltando 35 segundos para terminar. Vem para a tentativa da Bianca. Recebeu ali de fora, tentativa. Ficou agora com a Isa Sangali. Faltando 24 segundos para terminar esse primeiro quarto. Vem a Isa Sangali para a tentativa e sofre a falta. Sofre a falta a Isa Sangali. Por isso vai para 2 arremessos agora a Isa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ali perto da saída das jogadoras, já que hoje o Marco Guarizo não está por aqui, e vou pedir para Renata Rondini atualizando o nosso placar para a gente. Que maravilha, aqui assim, a gente faz de tudo, né, Naldão? Vem pro arremesso agora, até para a gente poder pegar, né, a palavra das jogadoras, das atletas do Veracruz Campinas na saída. Faltando 10 segundos, 9 para terminar aí o primeiro quarto. Vem para a tentativa do arremesso. Essa bola cai, mais 2 pontos para a equipe de Santo André. Vem para o ataque a Isa na tentativa. A bola da airball não consegue converter, por isso fim de papo, fim de jogo no primeiro tempo da partida. Jogadoras do Veracruz deixando
aqui a quadra, pegar uma palavrinha da Isa. Ô Isa, a gente sabia que até pela posição das equipes na tabela, chegando na fase final já desse primeiro turno, que seria um jogo duríssimo e assim tá sendo, né? Isso, tá um jogo muito equilibrado. Acho que as duas equipes estão jogando na velocidade e na intensidade. A gente tem que acertar a defesa agora para voltar melhor no segundo tempo. Valeu. A Isa deixando aqui a quadra. Pegar uma palavrinha da Gabi, colocando a mole. Pescoço e ombro nessa hora é o que mais dói, né, Gabi? Dói tudo, dói tudo, dói tudo. Mas tá bom, vamos pra cima. Doendo ou não, tem que continuar. Mais tempo em quadra, jogo difícil. Na nossa opinião, a gente até vinha falando, você é um dos destaques hoje da equipe. Dá pra furar essa defesa de Santo André pra tentar virar esse placar, Gabi? Tá. É só confiança. As bolinhas não estavam caindo, mas é continuar tentando. Se não tentar, não cai. Então tem que tentar e continuar tentando. Uma hora vai cair, a gente tem muita chance de virar. Muita chance. O jogo tá igual. Tá igual, a gente tá indo muito bem e é só manter. Daqui pra cima. Valeu, obrigado. Bom descanso. Pegar a palavrinha também do Alemão, que já tá indo lá pro vestiário. Sem dúvida nenhuma, é um jogo que seria complicado dessa forma. É um jogo que provavelmente a gente vai ver em playoff também. Então, hoje já é uma amostra do que é esse confronto paulista na Liga, né, Alemão? Isso aí, boa noite. Nós hoje estamos sem 5 jogadores e a gente resolveu... Nós temos 3 lesionadas, uma sendo virose, Covid, ninguém sabe direito. E 2 que nós estamos poupando mesmo, já pensando nos playoffs. Então nós resolvemos hoje não que a gente não queira ganhar, mas a vitória ou a derrota muda nada pra gente na classificação. Então a gente está deixando para jogar as meninas que não tem tanta rodagem, porque a gente nunca sabe quando nós vamos precisar. E eu estou muito feliz. Meninas que praticamente não jogam, estão encarando um time forte, que está em terceira colocação. Estou muito feliz. Nós conseguimos montar um time de basquete. É isso, você não ter Bia, você não ter Daniels, você ter Tássia assistindo, quer dizer, rodando esse time e batendo de frente com uma equipe completa do Santo André, podemos dizer assim. É isso aí. Vou repetir. Estou muito feliz porque nós conseguimos montar um time de basquete. Começamos do zero esse ano, um monte de menina nova. Nós temos várias meninas com 19, com 20, 21 anos e estou muito feliz. Valeu. Bom intervalo, bom descanso para o Alemão. Descanso naquela, né? O alemão é o que não descansa, né? No intervalo é aquele que mais trabalha agora levando a orientação para todos os jogadores. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, quero saber da Renata Rondini sobre essa declaração muito interessante do alemão ao dizer que estou feliz, abre aspas, né? Estou feliz, montamos um time de basquete, não tendo aí 5 atletas, não tendo jogadores principais conseguindo fazer frente a uma equipe tão forte como é a de Santo André. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui nos 99.1 da CBN Campinas, também nos nossos canais do YouTube. Basquete Feminino é na CBN Campinas. Liga de Basquete Feminino é na CBN Campinas. Entre os 20 maiores países do mundo, o Brasil foi o que mais gerou emprego nesses últimos anos. Jair Bolsonaro, do PL. Ultrapassamos a marca de 96 milhões de postos de trabalho. Estamos mostrando a verdadeira força do nosso povo, que resiste, levanta a cabeça e vai à luta. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Filie-se ao PL. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Liga de Basquete Feminino é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio.
De volta aqui com o Basquete CBN. Faltando aí 9 minutos e 45 segundos para terminar o intervalo de jogo. Por enquanto está na frente a equipe de Santo André, a equipe do ABC Paulista, 39-33. São 6 pontos a vantagem da equipe andreense. Renata Rondini, declaração do técnico alemão. Estamos muito felizes por termos montado um time de basquete, levando em consideração todos os desfalques que ele tem hoje e o time fazendo frente. Tá certo o alemão e tem motivos para ter essa alegria mesmo, Rê? Vamos dar um retrospecto aí sobre a temporada do Veracruz para entender essa fala do alemão, porque que ele, apesar da diferença, perdendo o jogo em casa, ele fala que ainda tá bom, que ele tá feliz com o resultado, porque ele tem um time. Primeiro é isso, é uma renovação praticamente aí de 80%, 90% desse time para chegar para essa temporada. Hoje ele conta com um time o time reserva, com uma ou outra jogadora que teve rodagem nos outros jogos durante essa liga, mas não era o time carro-chefe do Veracruz e está fazendo frente ao Santo André. Querendo ou não, segurou praticamente um quarto e meio à frente no placar, sucumbiu um pouquinho aí na reta final desse segundo quarto, mas agora acho que na conversa de vestiário algumas coisas podem ser ajustadas. Então ele sente que ele tem um momento bom de turno, porque qual que era o objetivo do Veracruz nessa fase de classificação? Estar entre os 4 primeiros. Hoje, ele está aqui empatado com o Santo André. Se Santo André vence aqui, vai um pouco à frente, eles ficam em quarto, mas eles também têm mais um jogo, o Santo André também tem. Então, assim, classificados para os playoffs entre os 4 primeiros, eles vão cumprir o objetivo. Então, isso dá um pouco mais de tranquilidade para ele poder fazer essa rodagem com a equipe. Uma rodagem forçada, afinal, 4 das titulares estão aí fora. A Tássia com certeza está aqui, então é uma das lesionadas aí, sentindo um pouquinho. Daniels e Bia, que são as 2 amadoras que se revezam e mudam demais a estratégia do Veracruz quando está uma e quando está outra dentro de quadra, estão fora, então isso também muda muito o perfil da equipe. Então a felicidade dele vem de saber, eu tenho um time carro-chefe, eu tenho um time titular e eu também tenho um time no banco que possa jogar, porque o time do Santo André está completo aqui em Campinas. Isso eu acho que é o que dá tranquilidade para ele e um momento de fechar turno sabendo que ele vai cumprir a primeira meta que eles se colocaram, que era fechar entre os 4 primeiros para entrar para o playoff brigando dentro de casa. Então acho que isso traz um pouquinho mais de tranquilidade. Mas se a gente conhece todo bom treinador, essa conversa no vestiário agora vai ajustar os detalhes e assim, tá bom, mas se tiver chance de vencer, eles vão abraçar para vencer aqui dentro de casa. Ah, sem dúvida, até porque faz diferença você, como eu comentei com ele, existe uma possibilidade, ela não é pequena, de nós vermos esse confronto em um playoff. Quer dizer, então você vencer na primeira fase uma equipe estando tão desfalcado, faz com que você chegue depois para um confronto mais à frente com moral um pouquinho maior, né, Rê? E a questão é que a história vai sendo construída, né? No primeiro turno, o Santo André também venceu o Veracruz. Foi um outro momento, começo de campeonato, lá em abril, né? Que ela começa aquela reta inicial de campeonato. Agora vem para um outro momento, praticamente aí fechando o turno. E essa questão de um time com titulares, outro time enxertando um pouco os atletas que não tiveram tanta rodagem nesse campeonato. E aí muda o cenário dentro aqui de casa. Mas ainda a gente tem metade do jogo para acontecer, muita coisa para rolar aqui na quadra para se definir o resultado daqui. E a gente está aí em busca de quando acontece esse jogo que ficou adiado contra o Sport, que pode fazer a diferença dentro dessa classificação aí da tabela. Não muita coisa, não vai mudar ali entre eles vão só talvez se alternar em posicionamento, um à frente e um atrás, mas ele está pensando já com a cabeça para os playoffs, porque ele precisa rodar, porque para quem acompanha o basquete, acho que quem está tendo a oportunidade agora de ver a reta final da NBA, tá vendo a briga que é de cachorro grande, de talentos assim espetaculares, é um jogo estrelar ver esses playoffs de NBA, essa reta final. E o basquete é assim, como todo campeonato, quando entra nessa fase do mata-mata, onde você tem que vencer para continuar sonhando com as suas vitórias, com o seu campeonato, para ser realmente campeão, a intensidade do campeonato é outra, a pegada é outra. E lesão é uma coisa que faz parte da vida do atleta, mas nenhum atleta quer ficar de fora em reta final. Mas o treinador é o cara que tem que armar todo mundo muito bem, treinar todo mundo bem, porque se tiver necessidade,
todo time tem que rodar e tem que jogar bem. E é o que ele está fazendo com o jogo do Santo André hoje aqui. Vou colocar as meninas para jogar, para ganhar bagagem, para enfrentar um time que não é fraco, que está com seus titulares aqui, para ganhar rodagem, para ganhar experiência, já entrar nessa intensidade. Porque, olha, pelo que deu para sentir já nesse segundo turno, playoffs da Liga de Basquete Feminino vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Serão disputadíssimos, eu não tenho dúvida disso. Só lembrando e anunciando para você que hoje ainda tem futebol também aqui na CBN Campinas, logo depois do basquete CBN, logo depois de Veracruz Campinas contra a equipe do Santo André. Você vai acompanhar aí o segundo tempo, parte do segundo tempo e também o central da bola, toda a repercussão, né, da partida entre Coritiba e São Paulo. Mais um rápido intervalo, as meninas começam a voltar já para a quadra para o aquecimento, pensando em todo o segundo tempo, terceiro quarto e quarto quartos, que serão sem dúvida nenhuma muito disputados. Liga de Basquete Feminino é na CBN Campinas. Liga de Basquete Feminino é na CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Barbacoa, muito além da carne. TI 9, Sistema de Gestão. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Associe a sua marca junto com a credibilidade da CBN Campinas. Excelente conteúdo jornalístico com matérias, entrevistas, colunas e programas que levam ao ouvinte o que acontece de mais importante em Campinas e toda a região. Amplie a comunicação com os seus clientes. Anuncie na CBN Campinas. Um ótimo investimento para os seus negócios. Informe-se 19 3731 5100. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Liga de Basquete Feminino é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 8 da noite, mais 29 minutinhos, voltando agora em definitivo, pensando já no terceiro quarto do jogo. Por enquanto, a diferença é de 6 pontos para a equipe de Santo André, vai vencendo 39-33. Faltando ainda um minutinho para o término do intervalo. Você que nos acompanha pelos 99.1 da CBN Campinas, faz o seguinte, acessa lá o nosso canal no YouTube, é o Esporte CBN Campinas. Por enquanto, porque tem lá todo o padrão de YouTube, tem que ter pelo menos 30 dias para ter lá o seu endereço exclusivo, né? Então já será youtube.com/Esporte CBN Campinas. Por enquanto você tem que ir na pesquisa Esporte CBN Campinas e aí se inscreve no nosso novo canal exclusivo para esportes, concorre também a camisas de Ponte Preta e Guarani, tem lá o vídeo da promoção, é só você deixar o seu nome e dizer para que time você torce para você ganhar uma camisa oficial, hein? O sorteio vai acontecer no dia 16, próxima quinta-feira, feriado de Corpus Christi, durante a transmissão do jogo Cruzeiro e Ponte Preta, lá em Belo Horizonte, mas a camisa do Guarani também vai ser sorteada nesse dia, obviamente,
que nós divulgaremos nas próximas jornadas o nome do vencedor e também nas redes sociais da CBN Campinas. Vai começar o segundo tempo, a posse de bola é do Veracruz Campinas, já está rolando o terceiro quarto, começa a partida e já com a Isa Sangalli dominando essa bola, vindo na tentativa da infiltração, ali com a Lê, ela faz o passe para Isa de 3! De fora, a Isa já começa muito bem, colocando mais 3 pontos, diminuindo para 3 a vantagem, 39-36, vem a Sassá para cima da marcação, tentava com a Bianca, essa bola bate na defesa, dá rebote para Licinara, vem na velocidade, a tentativa lá para dentro com a Luana, mas ela fica com a Laís. Na armação do time do Santo André, o passe, olha que cesta fácil que perdeu agora a Glenda, embaixo do garrafão, dá rebote em velocidade para sair a Isa Sangalli, ela faz o passe ali atrás, dentro do garrafão pro giro, a bola bate no ar e não cai, dá rebote com a Laís, vem no contra-ataque, saindo em velocidade, o time de Santo André com a Glenda na infiltração, chorou e não caiu. Rebote é da Licinara, faz o passe para Isa Sangalli, ela vem no contra-ataque, tentou o giro, tentou o arremesso, mas aí forçou demais. Rebote da Laís, a armadora do time de Santo André, mas que isso, Licinara? Que isso, Renata Rondini? A Licinara parou e falou, Laís, vai, pode fazer a cesta, não entendi. Eu também não entendi, ela ficou olhando, parecia que ela ia para dar o combate, de repente ela freou e deixou a Laís ir lá, fazer como quis, foi e voltou. Realmente é uma amadora que dá um trabalhinho, mas dessa vez ela ganhou de graça a jogada. Só pra gente lembrar aqui que a formação da equipe aí do Veracruz para esse retorno, praticamente é o que começou o jogo, mas a Drai tá entrando essa vez como pivô da equipe, começando esse segundo tempo aí pro Veracruz, tentando a reação em quadra. E é a Bia ou Renata Rondini, então... Não, a formação agora confirmar. Tá com a Luana, Costa, Drai, Licinara a Costa, e a Isa Sangalli. Essa é a formação do Veracruz nesse momento. Exatamente, é a Costa. Quem está de costas pra gente. 43-36. A vantagem da equipe do Veracruz é de 7 pontos. Tem a posse de bola no fundo quadra o time do Veracruz com a Letícia para sair jogando. Isa Sangalli recebeu, voltou para Letícia, fazendo o papel da armação agora no início desse terceiro quarto. Fez o passe, faz o corta-luz, tem o pivô, vem a Costa para tentativa de 3, a bola bate no ar e não cai. Dá rebote para Laís, sair no contra-ataque, tem do lado dela ali pedindo bola Jaqueline, mas a Laís prefere a inversão de bola, só que fica melhor para Letícia, na velocidade, a camisa 7, faz o passe para Drai, voltou para Letícia, tem a oportunidade de ir de 3, mas ela prefere a infiltração, fez o passe para Isa Sangalli, tentou arremesso, a bola bate no ar e não cai. Volta agora para Laís, faltando 6:53 para terminar esse terceiro quarto de jogo. A vantagem de 7 pontos da equipe de Santo André, vai na infiltração, a Laís consegue colocar lá dentro, marca mais 2 pontos, é a maior vantagem no jogo até aqui, hein? Santo André 45, Veracruz 36. 9 pontos, vem a Drai, tentativa de 3, bateu no aro, não caiu, deu rebote lá embaixo. Laís vem pro ataque, vem na armação, tentou a infiltração, olha que passe pra Glenda, andou a Glenda lá embaixo do garrafão. Rê, é o seguinte, 9 pontos, me parece que agora a questão Santo André completo, Veracruz com muitos desfalques, aí começa a fazer uma certa diferença. Não, agora começa a pesar um pouquinho o quadro assim, volta do vestiário, é uma outra maturidade, um outro entrosamento, né, Pio? A gente está percebendo agora uma diferença do Veracruz para o Santo André, a dificuldade que tá para o Veracruz infiltrar nesse garrafão, e agora aí a gente consegue uma cesta com a Letícia agora diminuindo um pouquinho a diferença. Mas como o Santo André chega muito mais fácil nos arremessos, na infiltração no garrafão, tá bem mais tranquilo, é uma equipe mais madura, né, nesse momento, com as suas titulares e bastante entrosada. Mas as meninas, o que a gente está gostando de ver, apesar da diferença aí no placar, tá em desvantagem,
é que elas estão jogando sorrindo. Elas estão jogando com a leveza, que é o que o alemão está querendo. Vamos rodar a bola, vamos arriscar. Elas estão arriscando bastante de 3, né? Não tem a conversão necessária, mas estão arriscando. Então, vamos entender o objetivo do jogo hoje aqui. A vitória é ótima? Sim, sempre. Sempre é bem-vinda. Mas a rodagem das atletas é o que o alemão está procurando para prepará-las para os playoffs se for necessárias substituições. Tanto é que ele já trocou aqui 2 vezes. Gabi já voltou, Drai já foi pro banco, Alê já voltou para a quadra, Luana foi pro banco, então ele está trocando o tempo todo. E olha como é o basquete. A Renata falava da cesta da Letícia, foi uma de 3. E agora a Isa Sangalli fez mais uma numa bola recuperada aqui no fundo 4. A diferença já caiu para 4. 45-41, apenas 4 pontos a vantagem. Vem Letícia na armação, ela faz o passe para Licinara, começa a trabalhar, tudo de novo, bate bola, recupera por ali a Costa, ela vai no giro, converte, coloca 2 pontos mais, cai para 2 a vantagem, 45-43, o momento do Veracruz, a Sassá e ela vai na infiltração, né? Ô Rê, aliás eu fiquei devendo esse comentário. A Sassá faz uma diferença, né? Sem dúvida nenhuma, grande nome do time do Santo André. Sem dúvida alguma, faz uma diferença junto com a Laís, ó, a dupla vem que vem, a Laís vem na armação, na velocidade, e ela parece que ela dança para entrar nessa infiltração aqui do garrafão, que a Sassá vai chegando, parece que ela vai entrar, daqui a pouco ela faz uma curva para cá, uma para lá, já tirou a marcação dela e tá dentro de quadro, tá dentro do garrafão. Enfim, é uma jogadora diferenciada. Vai novamente ela para os lances livres, aí sofreu a falta, então assim, vamos analisar o jogo. Tem um peso da rodagem aí para as meninas do Veracruz em cima do time titular, tem a Laís que é uma boa armadora, tem a Sassá que tem esse poder de infiltração muito bom, então assim, é desafio grande, né? Não tá fácil a tarefa ali dentro, mas o bonito do basquete é isso, em 2 minutos de comentário tudo pode acontecer nessa quadra. Exatamente. Evelyn tá em quadra pro time do Santo André, a camisa 11. 48-45, 3 a vantagem, recebe a bola, Costa, vai de 3, bate no aro, não cai, dá rebote pra Evelyn, pra equipe de Santo André, sai jogando a Melissa, lá do fundo do quadro, ela já atravessa a quadra, é a Laís quem tá com a bola, faz o giro pra cima da Letícia, a tentativa do passe pra Sassá, andou a Sassá no garrafão, méritos pra Letícia, méritos pra Isa também, que fizeram a marcação muito forte, Sassá andou. É o que a própria Isa dizia no fim do primeiro tempo. Melhorar a marcação. Acontece esse tipo de erro forçado, né? Melhorou e acho que a gente deu uma secada. Sempre que a gente fala de uma jogadora, começa a errar umas coisinhas que a gente fala, como assim? Mas a marcação foi bem feita. É o que a Isa falou, a gente precisa estar no lugar certo, na hora certa e segurar, realmente seguraram. Cai a vantagem. 48-46. 2 pontos a vantagem do time de Santo André. Vem a Letícia fazendo a armação da jogada. A tentativa do passe para Licinara. Licinara buscava a Isa Sangalli lá dentro. E a falta está sendo marcada. A falta cometida pela Melissa, a camisa 14. A Sassá agora vai deixar a quadra. A Glenda vai voltar. Comissão técnica de Santo André dando uma rodada também na equipe do Veracruz Campinas. A Gabi volta agora também para a quadra. Fundo bola para o Veracruz Campinas. É com a Gabi. Ela encontra a Licinara. Faz o passe, recebe a Licinara, o giro para Gabi de 3. Bateu no aro, não caiu. Deu rebote da Licinara. Lá dentro do garrafão, a posse de bola ainda é do Veracruz Campinas. Ela tenta o giro para cima, buscando o espaço. Falta. 2 jogadoras na marcação ali para cima da Licinara. E a falta foi marcada. Tá aqui uma... Bacana, tal. 3-0 Botafogo, final do segundo tempo, Coritiba e São Paulo, 1-0, São Paulo vai ganhando, final do primeiro tempo, jogo que daqui a pouquinho você acompanha aqui na CBN Campinas, deu o Verdão pra cima do Botafogo, 3-0, pra alegria de Marco Guarizo também, e Coritiba e São Paulo, por enquanto, 1-0 pro São Paulo, fim da primeira etapa, você vai acompanhar parte do segundo tempo, e também o central da bola da partida entre São Paulo e Coritiba. 50-46, 4 pontos a vantagem para a equipe de Santo André. Faltando 3 minutos para terminar esse terceiro quarto. E aí desperdiça, né?
agora o ataque ali, o time do Veracruz, por isso é lateral bola, falta de ataque foi marcado. Evelyn recebe, ela faz o passe para Laís, já ultrapassa a linha que divide a quadra. Evelyn recebeu, vai pra cima da marcação da Letícia, consegue a finta, a infiltração da Evelyn, bate no ar, chorou demais e não caiu. A Isa Sangali consegue a recuperação para tentar diminuir, mas a bola ficou com a Evelyn. Ai, e aí doeu, hein? Depois daquela disputa, a Letícia chegou na Evelyn, a Evelyn foi pra quadra e fez aquele barulho oco, Renata Rondini, de joelho no chão. Essa doeu aqui. Ai, essa doeu, que bateu forte mesmo, mas foi bonito de ver a infiltração da Evelyn, a tentativa dela da conversão e depois a briga dela pra ficar com essa bola pra continuar aí no ataque do Santo André. Bonito de ver, mas ela tá bem, foi uma batida forte, mas aí de pé já ajudando o Santo André nesse ataque novamente. Melissa faz o passe pra Tássia, ela vai pra cima da Letícia. Olha como é rápida a Tássia, gente, coisa impressionante, mas tentou a infiltração, não deu bola boa, rebote, vem a Gabi, sofre a falta. Santo André queria só o toco, mas a falta pra cima da Gabi, que vai ter agora 2 arremessos livres, ela já ia pra quadra, a arbitragem tá dando fundo bola apenas. Eu fiquei com a impressão que ela já ia pro movimento da cesta, né, que seria aí pra 2 lances livres, mas a arbitragem tá marcando fundo bola. E ela nem reclamou muito também. Letícia recebe, faz o passe para Licinara. Recebeu a Letícia de fora, bateu de 3. Essa bola bateu no ar, não caiu. Olha a finta da Laís para cima da Isa Sangali, como joga a bola essa Laís. Coisa impressionante, ela tem uma facilidade com a bola de basquete, meu Deus do céu. De novo, faz a finta pra cima da Isa. O passe pra Evelyn. Lá dentro, pra chegada da Glenda. Vai dar rebote do Veracruz? Não, ficou com a Evelyn. Como briga, enquadra essa camisa 11. Infiltração. Bateu no aro, não caiu. A Glenda consegue o rebote. E a falta no garrafão, a falta da Gabi pra cima da Glenda. A diferença dessa equipe do Santo André, e até vou te dizer, viu, Rê, pros jogos que a gente já transmitiu, é que a briga dessas jogadoras é muito intensa, não tem bola perdida para elas não, Rê. Não, elas não têm bola perdida não, elas brigam e a gente aqui fica sentindo, às vezes quando cai, dá uma batida e tal, mas elas não se importam não, elas jogam o corpo no basquete. A gente vê aqui principalmente a Licinara fazer muito isso, que é a função dela, que é segurar no corpo, né, que é conter, liberar a bola para a armadora. Então assim, elas vão pro combate sim, segura. E assim, tem tanto a parte da habilidade, né, da técnica, mas tem também da marcação forte com o corpo. Bola de 3 pontos da Melissa para Santo André. A Melissa de novo recebe do mesmo ponto para 3, bate no ar e não cai. E essa bola da Melissa de 3 fez a vantagem ser ampliada para 6 agora. Para 7, perdão. 46-53. 7 pontos a vantagem de Santo André. Vem a Letícia para a armação. Ameaçou arremesso de 3. Preferiu segurar. Faz o passe para a Isa Sangari. Tá precisando de infiltração, Veracruz. A Isa tá tentando, não consegue achar o espaço. O passe lá dentro para Licinara. A falta tá sendo marcada da Melissa para cima da Licinara. Ali embaixo do garrafão. Já estoura o número de faltas. É a 5ª falta de Santo André agora. Veracruz tem 4, na próxima também arremessos livres. Foi a 5ª falta de Santo André, por isso arremesso livre, 2 lances para Licinara. 53-46, pode cair para 5, a vantagem, ela converte o primeiro. Converte o primeiro arremesso livre a Licinara, 47 para o Veracruz, 53 Santo André. A concentração da camisa 14 do Veracruz converte mais um. Joga lá dentro, 53-48, cai para 5 a vantagem. Vem a Laís organizando todo o time andreense. Fez o passe um pouco mais atrás para Glenda, recebeu, tem a Melissa se deslocando e a falta já está sendo marcada. É a 5ª falta também do Veracruz. Vem a confirmação, a falta foi para cima da Glenda, por isso 2 arremessos livres para número 8. De Santo André. Quando vai mudar, a Licinara está saindo, a Ale Rodrigues está voltando, o técnico alemão continua rodando a equipe, como ele disse no fim do primeiro tempo, gostando do que está vendo. A Glenda converte o primeiro lance livre, coloca lá dentro. 49º ponto
para a equipe de Santo André, mais um. Aliás, não. É o 55º ponto, 55-48. Vem Letícia, tá sozinha, Lê, faz a infiltração, ela preferiu voltar, fez o passe para Isa Sangali. Letícia tentou lá dentro, mas aí não era o melhor passe, né? Agora, olha o giro da Laís para cima da Letícia, falta e os pontos. A Letícia se precipitou na hora do passe, depois teve que cometer a falta, valeram os pontos, pode ser um ataque de 3 pontos, fazendo a diferença agora as titulares de novo de Santo André, Rê. Valendo assim a força, nossa, e se a gente tem que eleger a jogadora dessa partida, a Laís, sem dúvida alguma, armadora do Santo André, leva esse destaque do jogo, porque ela não só faz a função dela, como ainda traz a marcação com ela. 57-48. Aliás, eu falei o Palmeiras venceu o Botafogo 3-0. Não, o jogo ainda não acabou. Agora fez o quarto. 4-0, o Palmeiras está vencendo o Botafogo. Que coisa, hein, gente? Impressionante esse time. Não vai parar de ganhar, parece. Pra quem é corintiano, parece que nunca mais o Palmeiras vai parar de ganhar. Os palmeirenses tá bom, né, mas... A vida tá fácil pros palmeirenses, né? Olha, fica tranquilo, a gente só vê o sorriso aqui Jesus do pessoal da do técnica. Guariz em casa, então? É. Será que o pessoal lá no bar do Presta Atenção já tá fazendo a festa ou não? Muito, mas muito. Já estão fazendo comemoração antecipada. Dura sempre o Grino, o Ponte Pretano. Até os corintianos nesse ano tá difícil. Esses últimos anos tá difícil. Mas, gente, vamos pensar assim: o bom do esporte, do futebol, é que a cada época, assim, né? A cada década, um vem e domina. Teve o São Paulo naquele começo dos anos 2000. Exato. Aí veio a época do Corinthians, Mundial e tudo. Agora vem a época do Palmeiras. Vamos dar chance pra todo mundo, né? Todo parece que não acaba nunca essa época. Essa época parece que não acaba nunca. Diria que a era do Palmeiras. Jesus do céu. Tá prolongado, mas Tá também louco. é um trabalho que faz por si, né? Não tem muito bem planejado há muitos anos e vem investindo muito bem, vem modernizando há muitos anos. Então, assim, são os louros que vão sendo colhidos. Mas o pessoal de Guarani e Ponte Preta é um torcedor fiel, não importa qual tipo de emoção. Se é pra brigar por título, se é pra brigar pra não cair. Tá valendo também, vale o amor pelo teu time, né? E a gente batendo esse papo aqui, porque tem tempo técnico na quadra, pedido pelo alemão, 57-48, volta a ser de 9, a vantagem de Santo André. Lembrando que você vai acompanhar aqui na CBN Campinas parte do segundo tempo e também todo o central da bola, repercussão de por enquanto São Paulo 1-0 para cima do Coritiba, jogo lá no intervalo ainda no Couto Pereira. Faltando 22 segundos aí para terminar esse tempo técnico, aliás, esse tempo técnico não, né? Esse intervalo do terceiro pro quarto, vamos entrar agora no último quarto de jogo. Colher os frutos positivos e tal, mas pelo que mostrou o Santo André nesse terceiro quarto, pensar em resultado é um pouco mais complicado, né? Pensando que aí falta um quarto só para fechar a partida, fica assim, a gente nunca pode cravar que é impossível, porque a gente gosta do esporte, gosta das emoções, gosta das viradas, mas tá difícil, né? Pelo que o domínio do Santo André durante essa partida agora, desde o segundo quarto, é um domínio deles, tem essas peças diferenciadas como a Laís, como a Sassá, a própria Evelyn, que, nossa, é uma briga a cada segundo, a cada milímetro de bola. Então, assim, o domínio é do Santo André. Não é impossível? Não é impossível. Mas com a diferença que está no placar e a forma que está se comportando em quadra, fica muito difícil. Como joga essa Laís, que coisa impressionante. 57-48, recebe a bola a Evelyn. Ela vai para cima da marcação da Gabi, conseguiu a infiltração, a bola bate no ar e não cai. Mas no rebote a Sassá coloca lá dentro, marca mais 2 pontos, é a maior vantagem no jogo até aqui. 59-48, 11 pontos de vantagem. Tá de volta a Luana na quadra, fazendo a armação. Agora a falta da Evelyn para cima da Gabi. É a primeira falta desse terceiro quarto, por isso apenas fundo bola, que a própria Gabi vai repor. Não, ele tá dando ali na lateral, né? E sim, é a Gabi quem vem aqui para fazer a reposição. Trabalha com a Luana. Ela vai para cima da marcação, a tentativa de fora, bateu no aro, não caiu. Rebote da Glenda. Faz o passe para Tássia.
para começar a organizar o time de Santo André e mais um ataque. Recebeu a Glenda, tentativa de 3, bateu no aro, não caiu. Aliás, deu uma choradinha, rodou, mas ficou no rebote para Isa Sangali. Vem pro ataque, se livra da Sassá, faz o passe para a tentativa da Drai. Lá dentro, essa bola não cai. Deu contra-ataque para sair na velocidade. A falta para cima da Evelyn, a sexta. A sexta, fiquei com a impressão que não precisava dessa aí também, né? É uma jogada de pouca inteligência, né, Renata Rondini? Para não dizer outra coisa, porque ela já ia pro arremesso, era só deixar o Rê. Exatamente, não precisava aí da falta, né, para ter mais esse momento, essa chance de converter mais alguns pontos. Mas isso também vai um pouquinho de encontro ao controle emocional, ao desgaste da partida, aquilo que a Gabi comentou na saída para o intervalo. A gente precisa tentar, a gente tem que arremessar, a gente tem que tentar, tem que continuar tentando. E numa hora também da defesa, de segurar o adversário vindo dessa forma para cima, você acaba tentando fazer de tudo. E aí o demais agora atrapalhou. E era a Manu, onde eu falei Drai, né? Quem cometeu aquele erro lá no ataque. A tentativa da Lê Rodrigues. Ela pega o rebote, vai pra cima da marcação. E aí tem falta, né? Porque a Glenda fechava por ali. A Lê fica até sentindo um pouquinho. Tá caída ali na quadra. Obviamente que as companheiras vão lá pra cima. A queda foi forte, né? Da Lê Rodrigues. Já vai se levantando por ali. Só deu aquela respirada, né? Pra recuperar o fôlego. Sassá até ajudou a Lê se levantar. 62-48. São 14 pontos de vantagem nesse momento. Vai ter o arremesso livre a Lei Rodrigues, porque ela já ia em direção à cesta, já fazendo o movimento para o arremesso quando sofreu a falta. O pessoal tá dando aquela secada ali na quadra, faltando 8 e 9 para terminar o jogo. 8 minutos mais 9 segundos para terminar esse quarto e terminar a partida. Vem Lei Rodrigues pro arremesso. Na tentativa de diminuir a vantagem do Santo André, que é de 14 nesse momento. Converte. Ale Rodrigues coloca lá dentro. 49º ponto do Veracruz Campinas. 62-49. Vem Lê Rodrigues na concentração. E muita concentração para Lê Rodrigues. Para converter, mais uma. Para colocar lá dentro. 62-50. Cai para 12 a vantagem, que ainda é muito grande. Mas basquete a gente sabe como é que é, né? Olha o passe, Sassá, lá na ponta pra Melissa, infiltração, deu aro, não caiu, rebote da Sassá e a cesta. Ela consegue a recuperação, consegue ficar com o rebote, marca mais 2. Vem pro ataque o Veracruz. Isa Sangalha, tentativa pra Lê Rodrigues. Essa bola bateu, né? Fiquei com a impressão de que bateu essa bola ali na Bianca, por isso vai pra fora e é isso mesmo. Fundo bola pro Veracruz. Luana na reposição. Recebeu a bola ali a Costa. Faz o passe para Isa Sangalha. Ai, meu Deus, essa bola chorou demais e não caiu. Rebote da Tássia. Olha o passe para Evelyn lá dentro. Ela consegue o giro, faz a infiltração e a falta. A Lê Rodrigues fica irritada, mas a falta existiu. Aliás, muitas faltas a Lê Rodrigues cometendo hoje, tanto no ataque quanto na defesa, Renata Rondini. Hoje ela não tá freando não, tá chegando junto e aí tá comprometendo um pouquinho, né, nas opções que o Veracruz acaba tendo, tem essas paradas, a falta, ela conseguiu frear a jogada, mas aí vem o lance livre, né, e aí o prejuízo continua grande. Ainda mais porque a Evelyn, que eu tô rindo aqui, porque eu tô tentando entender o que aconteceu, o pessoal pediu pra secar a quadra, e aí a moça que, né, entrou pra secar a quadra, ela entrou bem devagar. Aí quando ela tava chegando, a Sassá correu, a Sassá pegou o papel, a Sassá meio secou e o árbitro abraçou a mocinha e deu risada. Eu acho que ele pensou um pouquinho mais rápido que o jogo precisa acabar, Renata Rondini. O pessoal ali, a arbitragem é a Sassá desesperada pra secar logo, pra não perder o clima e a Evelyn já poder converter, né, e ela dá tranquilidade, que é aquela chamada assim, vamos dar uma cerinha aqui a favor do Veracruz, né? Exatamente, vou dar aquela segurada. Vem agora a Luana pro ataque, na armação, a tentativa de 3! Boa, Luana! Coloca lá dentro, converte mais uma, vai a 53, pisou na linha? Tá marcando 52 ali o placar oficial, por isso pisou na linha.
Então 52, na verdade, da Luana. E agora já no contra-ataque, o Santo André marca mais um, vai a 68. Olha o ataque com a própria Luana, faz o passe para Isa Sangali. Ela consegue o giro lá dentro, já tá dentro do garrafão. Bateu bola fora, né? Ela bateu, ela fez o giro, foi pro fundo da quadra, mas bateu a bola por fora, por isso a reposição de bola é pro time de Santo André. Você acompanhando a Liga de Basquete Feminino aqui nos 99.1 da CBN Campinas, também no canal do YouTube, nos canais CBN Campinas e também Esporte CBN Campinas. Deu rebote para Manu, pro ataque do Veracruz Campinas. Recebeu por ali a Luana. Ela faz o passe com a Costa, tentativa do arremesso airball. Airball, o alemão agora não ficou muito feliz não, né? Com a decisão da Costa, ela vai pro arremesso, a bola não deu nem aro, por isso a posse de bola é pro time andreense. Daqui a pouquinho tem a fase ou a parte final do confronto entre Coritiba e São Paulo e todo o central da bola. Agora tem a tentativa do arremesso de 3 da equipe do Santo André. A bola bate no ar e não cai. Era a tentativa da Jaqueline. Deu o rebote, vem a Luana agora no ataque. Ela faz o passe para Manu. Na infiltração, a tentativa com a Costa e a falta está sendo marcada. É a falta da Sassá para cima da Costa. A arbitragem marcou. É a segunda falta coletiva do time do Santo André. Veracruz Campinas, a terceira falta coletiva de Santo André, o Veracruz Campinas com 2 faltas, por isso a reposição é aqui na lateral da quadra com a Luana, camisa número 5, a tentativa da Gabi de fazer o passe, ponte aérea, Draymond Green me lembrou esse momento agora. Que coisa impressionante. Aí sim, Renata Rondini. Eu esperei o jogo inteiro para ver uma ponte aérea de Lê Rodrigues. Todas as faltas de Lê Rodrigues, elas já não têm mais nenhuma importância. Agora ela compensou, ela limpou qualquer retrospecto das faltas nesse jogo com uma jogada realmente brilhante. E Marco Guarizo aqui entrando com a gente um pouquinho nessa transmissão, avisando aqui o pessoal, Palmeiras 4-0, jogo encerrado, realmente líder do Brasileirão. É, Marco Guarizo, que maravilha, hein? Só comemorando e ele lembrando aqui um pouquinho pra gente o Franca campeão da NBB também. Exatamente. Já temos definido aí um campeão esse ano no basquete masculino. Exatamente, exatamente. Aliás, o Franca, ele muda de bandeira, né, como a gente brinca, quando faz mais 2 pontos agora a Jaqueline, vai a 72, a gente tem uma travada na transmissão aqui no YouTube, vamos refazer aqui a conexão, e quando abre agora uma vantagem enorme, quase 20 pontos, são 19 pontos de vantagem a equipe de Santo André. Ô Rê, impressionante, né? Franca muda de bandeira, como a gente brinca, vai hoje SESI, já foi só Franca, já teve vários patrocinadores, mas aquela coisa do basquete, aquela essência do basquete, Franca não perde nunca, né, Rê? Nunca. Tem a tradição, tem o esforço, tem a formação da equipe, dos atletas. Enfim, é uma cidade que respira o basquete e é o que a gente fala, é a realidade do nosso basquete, de outras modalidades também no Brasil, que é considerado o esporte amador, que eu acho esse termo horroroso, porque são todos muito profissionais, todas as outras modalidades, assim como o futebol, todas as outras são times profissionais, mas precisam dos seus apoiadores, né, da iniciativa privada, das empresas, para manter o esporte no nosso país acontecendo. E é o que acontece com o Franca, uma hora é um patrocinador, uma hora é o nome da cidade, assim, né, vai levando e vai mantendo o projeto. Mas é uma cidade que, sem dúvida alguma, tem uma tradição enorme dentro do basquete, já revelou muitos talentos e tem também o trabalho na formação de base, como tem o Santo André para a formação na base feminina. Sem dúvida nenhuma, você que está acompanhando a transmissão com a gente no YouTube, daqui a pouquinho a gente consegue retomar, né, todo o placar e também a imagem direto aqui da Arena Concórdia. Tudo certo, somzão nos 99.1 da CBN Campinas. Vem a tentativa da Gabi na infiltração, ela bateu, aliás, usou, né, até a adversária, essa bola foi direto para fora, por isso tem mais uma oportunidade ali de repor a bola em quadra. Vem a Luana, faz o passe para Lê Rodrigues lá dentro. O giro da Lê Rodrigues, a Lê tá entrando no jogo, hein?
A gente falava da Lei Rodrigues, ela já faz 2 na sequência espetaculares. E agora ela consegue o rebote. Vem a Gabi de fora, tentativa de 3, a bola bate no ar e não cai. Deu rebote lá dentro do garrafão para Evelyn chegar já no ataque. A falta para cima da Evelyn. Não, a falta da Evelyn. A arbitragem está marcando a falta da Evelyn. Por isso, tem mais uma oportunidade de posse de bola o time do Veracruz. 72-56. É a vantagem de Santo André. Faz o passe. Agora para a tentativa ali da Letícia, que está responsável pela armação, e a falta marcada. Vai ser a 4ª falta da equipe do Santo André, perdão. É a 4ª falta. Vem para a tentativa ali na lateral. Para tentar diminuir ainda o marcador, faltando 3:32 para terminar o jogo. Vem Gabi batendo bola. Ela consegue se livrar ali da marcação da Glenda, mais ou menos, porque depois a Glenda chegou fazendo a pressão e a Gabi andou, né? Por isso a andada é mais uma oportunidade ali de ataque para a equipe de Santo André. Bate bola a Laís. Faz o passe para Glenda. Recebeu aqui na ponta a Evelyn, que não saiu mais de quadra. Vai pro arremesso, dá rebote. Ela faz de tudo, ela erra, ela pega rebote, ela tenta de novo. Mas dessa ela não conseguiu. Vem pra armação da jogada. Agora a Luana. 16 segundos pro arremesso nessa posse de bola. Costa recebeu, faz o passe para Lê Rodrigues. A tentativa da cesta e dos pontos, ela ficou... Da cesta e da falta, ela ficou apenas com a falta. Faltando 2:50 para terminar. Vai para 2 arremessos livres. É aquela história. Hoje a gente brincou dessa questão, né, Rita? Ela ficar um pouquinho fora de cometer as faltas e tal. Mas sem dúvida nenhuma, uma grande jogadora, a Lê Rodrigues, né? Não, sem dúvida nenhuma. É uma daquelas pivôs, assim, de essência, né? De realmente não ter só o olhar técnico, né? Aquele olhar diferenciado para os arremessos e o comportamento dentro de quadra, mas também é uma jogadora aguerrida, uma jogadora que não tem bola perdida, ela tá ali batalhando, ela tá lutando. Tem dias, como todo atleta, que nem sempre vai ser tudo 100%, mas é uma jogadora que atrai a marcação, que faz a diferença no garrafão, que realmente é um reforço e tanto aqui pro Veracruz. A gente comentou aqui de Franca, né? A gente foi ver a comemoração dos torcedores, né? Da final, eles consideram Franca a capital do basquete, fazendo a sua festa. E para o pessoal entender um pouquinho, é a primeira vez que o Franca é campeão do NBB, né? Do Novo Basquete Brasil, desse formato, né? Dessa competição, que assim como a LBF, que é a Liga de Basquete Feminino, os 2 projetos nasceram para fortalecer o basquete nacional, revelar aí e ter a oportunidade dos atletas jogarem, né, e ter um campeonato ao longo dos meses, enfim, estão chancelados pela Confederação de Basquete, mas são duas propostas distintas, uma para o masculino e uma para o feminino. Por isso que fala que é a primeira vez que Franca é campeão do NBB. Mas 23 anos depois o time volta a ser campeão nacional, porque antes da NBB era o campeonato nacional, brasileiro, enfim. E aí dominou, né? E aí dominou do começo ao fim. Mas só pra gente sentir o drama que foi a partida de hoje, essa final, Franca abriu 28-8 contra o Flamengo no primeiro quarto, depois 21-18 no segundo, sofreu um revés no terceiro quarto ali, 21-19 e 18-12 no quarto, né, e último tempo, mas na soma aí total deu a vitória do Franca para cima do Flamengo hoje, se tornando campeão aí pela primeira vez do NBB, mas voltando a ser o melhor nacional após 23 anos e a torcida lá em Franca fazendo a festa, porque afinal de contas é a capital do basquete nacional. Sem dúvida nenhuma, 74, Santo André 61 para a equipe do Veracruz Campinas, 74-61. Surpreende essa diferença, Renata? Não só a diferença, mas o placar em si foi mais além do nosso bolão aqui do que a gente esperava. O bolão ia no máximo 60, né? A gente achou que já estaria terminando no 60 e pouquinho ali, estaria terminando, tá indo um pouquinho além. E eu vou falar para você, as meninas aí do Veracruz podem levantar a cabeça nessa rodagem de hoje, porque fizeram uma baita partida aqui dentro de casa, seguraram aí
duas figuras que são os grandes destaques da noite aqui, Laís e Sassá, jogando aí pelo Santo André. E a gente que estava trazendo um pouquinho, a gente fala dessa ala armadora, a Laís, né? A armadora total, assim, do time, com diferencial, já com passagem de seleção brasileira, teve aí no Pan-Americano de Lima em 2019. Enfim, é uma jogadora não só brilhante dentro de quadra, mas para quem acompanha a Laís fora também, sabe do sorriso, da emoção que ela tem, é aquela jogadora que chora com hino nacional, enfim, tem toda a bossa do basquete, né? Aquele clima que vai além das quadras. Então, assim, foi um baita jogo aqui em Campinas, está finalizando aí, e para mim foi além do que a gente esperava da pontuação. As meninas nesse final de terceiro e nesse quarto e último tempo do jogo arremessaram bem mais e converteram bem mais. 74-61. Agora a Licinara vai para 2 arremessos livres. Foi a quinta falta coletiva da equipe do Santo André. Por isso tem 2 arremessos a Licinara. Na concentração ali, a arbitragem está pedindo para a quadra ser seca ali também. E agora sim a Licinara vem para 2 arremessos livres. 1:28 no placar para terminar o jogo. A Licinara converte 62. Veracruz 74 para o Santo André. Vem Licinara, converte mais um. 63 pontos. As meninas do Veracruz conseguem fazer no jogo até aqui. Olha o passe para Sassá. Ela podia ter arremessado de 3, né? Aí ela preferiu a inversão. A Licinara consegue a recuperação. Vem para o contra-ataque, faz o passe ali para Costa, ela encontra a Luana, ali na zona morta de novo tem a Costa, tentativa lá dentro para a Licinara, não, aí esse passe não vai dar certo, Sassá na tentativa, a infiltração, fez o passe foi ruim, a tentativa era com a Bianca, mas ela sobra para o Veracruz Campinas, quem vem trabalhando é a Luana de novo, tá pedindo para a rapaziada entrar, Costa, tá ali na linha dos 3 pontos, mas ela prefere bater bola. Encontra lá dentro, a Licinara consegue o ponto, consegue a cesta e a falta. Pode ser um ataque de 3 pontos. Vai a 65 agora o Veracruz. 74-65. Cai para 9 a vantagem. A vantagem pode ser de 8 daqui a pouquinho. Faltando 42 segundos para terminar o jogo. Vem Licinara pro arremesso livre. Consegue converter mais um. 66-74. A vantagem é de 8 pontos para a equipe do Veracruz. Vem o time de Santo André agora pro ataque. Deu recuperação, bola. Olha o contra-ataque. Vamos, Gabi, vamos, Gabi, vamos, Gabi! Lá dentro, Gabi, 2 pontos mais. 74-68. Vai terminar o jogo. Tá dando a falta. Ali o time para a equipe do Veracruz. Pode cair até um pouquinho mais, hein? Essa vantagem. Chegar lá pertinho agora já também das meninas nesse último tempo técnico. Renata Rondini, faltando 16 segundos, precisa pedir tempo técnico, Renata Rondini? Ah, precisa, para dar mais uma emoçãozinha no jogo, para dar aquela parada. Para dar tempo de chegar lá perto para as entrevistas. Isso, para você conseguir chegar, pegar as meninas saindo de quadra no final do jogo, dar aquela respirada, dar aquela analisada já em como tá e conversar sobre a última jogada, o último lance que vai ter em quadra agora. Eu acho que assim, vale a pena. Por mais que esteja definido um placar, ainda pode ter uma última emoção. Vale a pena essa conversa, essa empolgação com as meninas ali do Veracruz. E o alemão vem traçando ali na prancheta dele alguma coisa que ele tá pedindo para as meninas, viu, Pio? Pra gente parece pouco, mas pro basquete é muita coisa. Não, e outra, né, Rê? 74-68, se consegue converter essa bola, por exemplo, você tem uma diferença de 4 pontos só, né? Um jogo que chegou a ter uma diferença de 20 pontos, agora são 6 apenas, né? E é uma motivação que você leva pro próximo jogo, é uma construção de história do campeonato, faz diferença sim. Exatamente.
Vem agora pra jogada. Ali a Costa, ela recebe a bola, faz o passe de fora. Tentativa da Lê. Essa bola bate no ar, não cai. Deu rebote da Licinara. Vamos, Licinara, pra acabar. Faz o passe pra Costa. Infiltração lá dentro. Essa bola bate no ar e não cai. E termina o jogo. Aplausos pra essas meninas, né? Sem dúvida nenhuma, um resultado... Deixa eu até pegar uma palavrinha do Vendra. O Vendra tá saindo aqui. Vendra, boa noite. A gente falava, e até o Alemão comentava no fim do primeiro tempo, que você ter um time desfalcado como estava hoje o Veracruz, contra uma equipe praticamente completa de Santo André, você chegar a uma pontuação de 68 com uma diferença de 6 pontos apenas, essas meninas estão muito de parabéns, né, Vendra? Boa noite a todos. Realmente me surpreendeu de modo positivo. Acho que as meninas jovens entraram, deram o recado delas aí. E eu saio daqui triste com a derrota, mas satisfeito pelo que o grupo fez. Você vê que 5 desfalques, né? E a gente jogou de igual para igual. Então saio bastante satisfeito com a atuação da equipe. E triste pela derrota. E aí agora aquela história, playoff é playoff, e aí a emoção ela vem em dobro, né, Vendra? Foi importante que a gente tivesse poupado essas jogadoras, né? Para que a equipe esteja completa agora nos playoffs. É o que você falou, agora é mata-mata. Quem ganha, leva. Obrigado, Vendramini, deixando aqui também a quadra, comemorando demais com essas meninas, né? Sem dúvida nenhuma, uma partidaça, né? Desse time, sem dúvida. A Drai tá deixando ali a quadra, as jogadoras vão saindo por aqui. Pegar uma palavrinha da Letícia, Lê. Pegar uma palavrinha da Letícia. Letícia, você ia passando, eu te puxei, hein, Lê? Vai falar com a gente. Mas brincava com o Vendramini, falava até com o Alemão no fim do primeiro tempo. Com os desfalques, mas chegar a 68 pontos, uma diferença pequena contra um time que estava completo do Santo André. Dá para comemorar, né, Lê? Com certeza. Querendo ou não, é uma evolução do nosso time. A gente estava desfalcado e mesmo assim... Mesmo com a derrota, a gente conseguiu suprir aí bastante coisa. Foi muito bom. E agora playoff é muita emoção, né? Com certeza. Agora playoff a gente volta com tudo. Completo também, isso aí. Valeu, obrigado. Letícia deixando a quadra. Deixa eu esperar a Lê Rodrigues sair por aqui. Eu preciso falar com a Lê sobre aquela ponte aérea. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Deixa ela já... Não, foi maravilhosa. Ela tá conversando ali com a rapaziada. Ela vai ser a última a deixar ali a quadra. Ela vai fazer até alguma... E Pio, oi. Não tinha dúvidas de quem seria eleita o destaque da partida. Olha lá, recebendo o troféu. Laís não tinha pra ninguém hoje. Realmente a armadora aí de Santo André. Realmente fez a diferença em quadra. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Deixa eu até ver então se eu consigo conversar com a Laís, enquanto a Lê não deixa aqui a quadra, né? Vamos ver. Ela tá tirando foto ali, rapaziada. Tá fazendo aquela bagunça toda com a Laís, eleita a melhor em quadra essa noite. Vai sair ali na foto, tá com o troféu bonito da LBF. E vamos chamar aqui a Laís na quadra. Pedir pra Evelyn me ajudar aqui para chamar a Laís. Tá saindo aqui, lá, pegar uma palavrinha. É claro que tudo ótimo. Mais um para a coleção, e aí é sempre um troféu que traz muita alegria, porque é a prova do trabalho bem feito. Parabéns, boa noite. Boa noite, obrigado. Isso aqui eu acho que ajuda muito a gente que é atleta, para ver que o nosso trabalho está sendo reconhecido de alguma forma. Mas claro que isso também não é uma coisa para a gente levar muito em vantagem, porque eu acho que é um coletivo, é um todo, jogo de basquete é isso. E fora o meu individual, acredito que não seria bom se as meninas não fizessem a parte delas também. Então acredito que é mais um troféu pro time e é isso. Tô feliz e é isso. Aquela questão da velocidade atravessando o quadro e a gente imaginando a armação da jogada e você puxando a responsabilidade, fechando ali o túnel e passando por baixo do túnel. Essa coragem faz diferença num momento como esse, Lá? Cara, eu acredito que sim, porque é sempre bom.
eu correr, usar a velocidade para isso, só que eu também tenho que saber que o meu time também precisa estar comigo nessa. Então não adianta eu puxar e correr mais que elas ou eu correr menos que elas. Então acho que tem que ser um todo e eu acho que é por aí a gente vai. Valeu, bom playoff agora e parabéns pelo prêmio. Muito obrigada. Obrigado, tá aí, a armadora do time de Santo André, já saindo de quadra, a Laís eleita melhor. A Lê, acho que não vai dar tempo da gente conversar com ela, Rê, tá em alguns compromissos ali também, a Lê Rodrigues. Mas valeu, Renata Rondini, a gente volta a se encontrar agora nos playoffs, num belo jogo de basquete essa noite, Rê. Valeu, Pio, valeu aí os nossos ouvintes da CBN, que agora ficam com o futebol, acompanhar um pouquinho. E a gente volta com os playoffs aqui do basquete, com o Veracruz, com certeza acelerando para cima para tentar brigar por esse título de 2022. 74-68 foi o placar final, agradecendo ao Naldo Araújo na técnica de externa, a Elton Grimaldi nos comandos técnicos lá na mesa de som da CBN Campinas. E depois do intervalo você fica com o Futebol CBN, finzinho do jogo aí de São Paulo e Curitiba, central da bola, toda a repercussão na CBN Campinas. A gente volta a falar de esportes amanhã a partir das 11h30 dentro do CBN Esportes Campinas, primeira edição. Até lá, Liga de Basquete Feminino é na CBN Campinas. Liga de Basquete Feminino é na CBN Campinas. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Jair Bolsonaro do PL. Quando levamos de verdade a água para o sertanejo, levamos vida. Quando fizemos o auxílio de no mínimo R$400 por mês, foi pensando na vida. 500 milhões de doses de vacina para a vida. Somos contra o aborto e a favor da vida. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Faça como o presidente Bolsonaro. Filie-se ao PL. Transforme sua vida. No mês dos namorados, dê um up na sua saúde sexual. Clínica Upman é referência em saúde sexual masculina. Oferece excelentes tratamentos para ejaculação precoce, falta de libido e falta de ereção. Agende uma consulta na Clínica Upman. Envie um WhatsApp para 998005939 e tenha momentos especiais e satisfatórios. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria.